E hoje a gente testa o jogo mais dançante que virou febre nos últimos tempos, o famoso Fortnite. Eu tô ligado que você não quer gastar muito dinheiro, quer jogar esse joguinho com o máximo desempenho possível, então você vai adorar esse teste porque eu vou estar comparando os dois processadores que são considerados os maiores custo-benefício do momento. No episódio anterior eu testei o Call of Duty Warzone e o resultado foi inesperado. E aí, quem você acha que vai ganhar dessa vez? O Xeon ou o Ryzen? Então aproveita e deixa lá seu comentário agora e até o final do vídeo a gente vai ver se você acertou. Não vale roubar, hein? E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e hoje a gente vai testar dois monstros. Do lado esquerdo, o Ryzen 7700 Pro com 8 núcleos e 16 threads, funcionando a 3.2 GHz. Do lado direito nós temos o Xeon 2620V3 com 6 núcleos e 12 threads, funcionando a 3.2 GHz, com o desbloqueio do Turbo Boost ativado. Com os dois kits nós usaremos 16 GB de memória RAM em Dual Channel, ou seja, são duas memórias de 8 GB. E essas memórias têm a frequência de 2666 MHz. O teste também será feito utilizando uma GeForce GTX 1060 de 6 GB da Galaxy. Então sem mais delongas, bora pro teste. E para estressar bem mais os processadores, eu vou colocar o gráfico no mínimo, porque aí eu deixo a minha placa de vídeo trabalhando folgada e o peso vai todo pro processador. A única coisa que vai estar numa qualidade alta vai ser a resolução, que vai estar a 1080p, que é o padrão mais utilizado hoje no mercado. E para começar a gameplay nós vamos com o Xeon E5-2620V3, que consegue atingir uma média de FPS muito alta ali logo no começo do teste. A gente pode ver ali que a placa de vídeo está em cerca de 80% de uso, então ela está trabalhando folgada, não está limitando o funcionamento do processador. Enquanto o processador não chega a 60% de uso, ele fica viajando ali entre 40% e 55% por aí. Apesar dele ser um processador com vários núcleos e muitos threads, assim como o Ryzen 7700 Pro, espera-se que por ele ser mais antigo ele seja menos otimizado no game. Essa é a teoria, mas a gente precisa de ver na prática. Agora com o Ryzen 7700 Pro, percebi alguns problemas principalmente na hora de fazer a gravação, o que me incomodou bastante. Eu usei o programa OBS Studio para fazer a gravação e ele estava configurado do mesmo jeito nas duas máquinas e estava atualizado, ou seja, a mesma versão do programa. E o Ryzen 7700 Pro estava trabalhando ali entre 20% e não chegando a 40%, estava variando bem mais ali a quantidade de uso durante a gameplay. Beleza, a gente olhou separadamente, agora vamos colocar os dois lado a lado para ver no que dá. Então do lado direito nós temos o Ryzen 7700 Pro e do lado esquerdo a gente tem o Xeon 2620V3. A diferença de desempenho entre os dois é incrível, realmente não dá para acreditar no que está acontecendo aqui. A gente tem o Ryzen 7700 Pro perdendo para o Xeon E5-2620V3, por incrível que pareça, mesmo com dois núcleos a mais e na mesma frequência. Apesar de nesse momento eu estar mostrando cenas diferentes, eu joguei muito com o Xeon e muito com o Ryzen para ter certeza de que isso estava acontecendo de fato, e realmente aconteceu em todas as partidas que eu joguei. Na maioria das cenas a gente teve um uso de memória RAM até bem equilibrado, chegando ali no máximo a 8 GB, mas estava ali entre 7 e 8 GB nos dois processadores, bem tranquilo mesmo. Também é legal notar que o consumo do Ryzen 7700 Pro é bem menor que o consumo do Xeon E5-2620V3, está beirando ali os 60 watts na partida inteira, enquanto o Ryzen fica próximo ali dos 40. Mas eu acho que o ponto-chave dessa questão está no uso da placa de vídeo. A gente percebe ali que com o Ryzen 7700 Pro a placa de vídeo está sendo bem menos utilizada, e provavelmente isso está impactando no desempenho. Com a jogatina usando o Xeon, a placa de vídeo chegou ali até mais ou menos 90 e poucos por cento de uso, enquanto com o Ryzen ela dificilmente passava dos 70%. Porém, enquanto a gente usava o Xeon, a frequência dela ficava em 1823 MHz, enquanto com o Ryzen chegou a 1848 MHz. Além disso, jogando com o Ryzen a gente teve um uso de memória de vídeo um pouquinho mais alto, nada gritante, mas um pouquinho mais alto. Segundo o MSI Afterburner, que nós usamos para fazer a medição, o Ryzen teve mais problemas de desempenho do que o Xeon. Basta só comparar o FPS médio, o mínimo e 1% long entre esses dois processadores. Nesse caso a gente tem o Ryzen 1700 perdendo para o Xeon no FPS médio, no FPS mínimo e no 1% low. O que me decepcionou bastante, já que o Ryzen 7700 Pro custa bem mais do que o Xeon E5-2620V3. Vai ter link desses processadores na descrição para você comparar depois. Todos os links vão ser do AliExpress, que são os preços mais baratos praticados no mercado. Ambas as memórias utilizadas no teste estavam a 2666 MHz. Por padrão, o Xeon trabalha na frequência de 1866 MHz.
Multiplicando essa frequência por 2, já que a gente está usando duas memórias RAM e a frequência se soma, nós temos a frequência de 3.732 MHz. É importante lembrar que para atingir frequências mais altas usando o Xeon, é preferível usar ele em Quad Channel ou até em 8 canais, que é Octa Channel, o que é algo bem comum e acessível para essa plataforma. No caso, o Ryzen 7700 Pro pode trabalhar com uma frequência base de até 3.500 MHz. Como eu estava utilizando duas memórias de 2666 MHz, nós multiplicamos esse número por 2, o que dá um total de 5.332 MHz. Porém, os processadores Ryzen pedem uma frequência de memória RAM um pouco mais alta, então decidi fazer um overclock nessas memórias para 3.200 MHz, o que vai dar um total multiplicado de 6.400 MHz. Será que a alteração da frequência das memórias vai fazer o Ryzen 7700 Pro ganhar esse teste? Então vamos ver. Aproveita e deixe seu joinha se você chegou até aqui. Vale mencionar que eu não alterei os tempos da memória, então foi só um overclock simples. O Ryzen com overclock nas memórias acabou consumindo um pouquinho menos de RAM. Nós tivemos um ganho notável no 1% low, que chegou a 40 FPS, que é ótimo. O FPS mínimo também aumentou drasticamente para 79 FPS. Porém, mesmo com overclock nas memórias, o Xeon acabou levando a vantagem no FPS médio. Então, sem sombra de dúvidas, eu posso concluir que o Xeon E52620V3 é o melhor processador para jogar Fortnite nesse caso. Então nós temos o Xeon E52620V3 ganhando de lavada do Ryzen 7700 na questão custo-benefício. Vale a pena mencionar que eu não fui tendencioso no teste. Algumas pessoas estão confundindo o canal achando que eu fiz o canal para ficar exaltando o processador Xeon, e não é bem assim. Eu estou simplesmente fazendo comparativos e os resultados estão aí, você pode ver. Se você gostou do meu comparativo e quer ver mais como esse, se inscreve aqui no canal, porque é um ótimo indicativo de que o conteúdo é bom e eu posso continuar a série. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais!